podcast Conversar vai receber hoje o professor Bresser Pereira. E para introduzi-lo, está aqui o economista Paulo Gala. Tudo bom? Bom, antes de mais nada, agradecer o convite, é um prazer, né, e honra estar por aqui, junto com o meu querido amigo Zé Márcio Rego, Luiz. Falar sobre o Bresser é muito difícil, Você está vindo da onde hoje? Chegando dos Estados Unidos hoje, no dia de hoje, ainda meio jet lag, mas vamos ver se as ideias fluem aqui, né? Tomamos já 1 litro de café, né, para dar o combustível, né? Mas é muito difícil falar do Bresser, né? O Bresser é um dos grandes economistas brasileiros de todos os tempos, né? Eu acho que talvez a maneira mais fácil de introduzir o Bresser, de falar do Bresser, é falar do impacto dele na nossa carreira, na nossa vida, né, Zé Márcio? Ele foi nosso professor desde cedo, né? A gente teve aulas, né, no mestrado, no doutorado. O Bresser foi meu orientador de mestrado e doutorado, do Zé Márcio Rego também. E eu acho que contar um pouquinho dessa trajetória pode ajudar, né, a dar a dimensão, né, da estatura intelectual do Bresser, né? E da contribuição que ele tem, né, para o país, para o pensamento do país, né? E acho que uma das características mais marcantes dele é que ele é um polímata, né? Ele tem conhecimento de áreas muito vastas, né? De filosofia, política, sociologia, economia, né? Além, obviamente, da experiência de homem público, né? Tendo sido ministro 3 vezes, vastas experiências no setor privado, né? Então, o conhecimento dele abarca muitas áreas, né? Me explica uma coisa. Essa teoria do novo desenvolvimentismo, ela não pegou assim no sentido de que, vamos dizer, não teve uma repercussão grande entre os economistas. Explica por que você acha isso. Deixa eu agregar a tua pergunta, interessante, dizer o seguinte, que o professor Paulo Gala é um dos coautores desta teoria do novo desenvolvimentismo, né? E aí que você explorasse, Paulo, nessa importante pergunta do Luiz, a questão de como é difícil, né, as teorias virarem política. Quer dizer, por exemplo, estou lembrando aqui a teoria da inflação inercial, ela conseguiu virar política por contingências históricas, né, por uma sorte dos caras que viraram policymaker. Aliás, 2 vezes, né? Então tem essa coisa, se o autor da teoria não é o policymaker de plantão, fica um pouco mais difícil, né? Eu acho que vocês estão fazendo uma pergunta claramente do Brasil, né? E é verdade que a teoria novo desenvolvimentista, infelizmente, não pegou muito no Brasil, entre os economistas brasileiros. Inclusive, isso ajuda a explicar, na minha visão, a estagnação brasileira, porque o Brasil deu errado e continua dando errado, né? Agora, paradoxalmente, quando você olha a Ásia, né, o sudeste da Ásia é totalmente novo desenvolvimentista, né? Se você olhar Vietnã, Malásia, Tailândia, Indonésia, Coreia do Sul, Taiwan, China, né, são países assim fortemente novo desenvolvimentistas, né? Aliás, é até um paradoxo isso, porque a América Latina ela foi pródiga em trazer grandes intelectuais para pensar o atraso latino-americano, o Raul Prebisch, né, o Celso Furtado, o Bresser, né? E é curioso, porque ainda durante o período ali do chamada substituição de importações de 30 a 80, a América Latina ainda desempenhou relativamente bem, né? Foi uma das regiões que mais cresceu no mundo, mas é curioso porque os pensadores latino-americanos foram muito além das economias latino-americanas, né? A gente costuma brincar que o Prebisch, o Furtado e o Bresser, eles deram certo na Ásia, no sudeste da Ásia. Quem seguiu essas ideias de verdade foi o Sudeste Asiático, né, que hoje dá de lavada no Brasil, assim. Só para dar um dado para vocês, o PIB per capita brasileiro de 95 até 2025 dobrou a renda per capita, né? O chinês aumentou 13 vezes, o da Índia aumentou 7 vezes, o Vietnã aumentou 10 vezes, né? Então essas ideias que a gente estuda, que a gente escreve, né, que a gente pesquisa, infelizmente elas não são praticadas no Brasil. As ideias que vigoram aqui são outras, né? A gente ainda está no velho tema Gudin, Simonsen, com aquela ideia de que o país poderia se desenvolver a partir do agro, assim, ideias que estão completamente ultrapassadas no resto do mundo, mas que no Brasil ainda tem força, né? A gente conversava aqui, professor, antes de você chegar, sobre a sua contribuição, e o Luiz fez uma pergunta que eu achei interessantíssima, que eu queria te repassar diretamente. A pergunta dele era
foi a seguinte: por que o novo desenvolvimentismo, por que essas ideias novo desenvolvimentistas Tão interessantes. tão importantes e tão interessantes, né, que foram construídas principalmente por você, ou pelo senhor, como Não, você. como preferir. Você. E a pergunta dele é por que elas não pegaram no Brasil, né? E a minha resposta, mas eu queria te ouvir, a minha resposta é que, na verdade, elas pegaram e pegaram muito na Ásia, no sudeste da Ásia. Os países, todos os países que conseguiram se desenvolver de verdade, Vietnã, China, Índia, Malásia, Indonésia, Coreia do Sul, Taiwan, eles são veementemente novo desenvolvimentistas. Em nenhum lugar do mundo essa teoria pegou tão bem quanto no sudeste da Ásia. E aqui, infelizmente, ela tem muitas resistências, né? E a minha resposta, inclusive, ia na direção de dizer que isso ajuda a explicar nosso fracasso, né? E o sucesso do Sudeste Asiático. E aí eu comentava que a América Latina ela é pródiga em criar grandes pensadores, né? Grandes intelectuais para estudar isso, né? Prebisch, Furtado, Bresser, que no fundo a contribuição nossa acabou sendo muito mais para o pensamento econômico do que para o sucesso das economias latino-americanas, né? No sentido de que 30, 80 a gente teve um período espetacular, mas a Ásia, né, o sudeste da Ásia tá desempenhando muito melhor do que a América Latina. Então, a minha resposta até meio em tom de brincadeira foi o seguinte: infelizmente a América Latina acabou contribuindo com grandes pensadores, grandes intelectuais sobre o tema, mas essas ideias foram implementadas lá na Ásia. E lá que deu certo. E aqui a gente continua patinando, né? Mas enfim, eu queria te ouvir, porque essa foi a pergunta que o Luiz fez e essa foi a resposta que eu dei. A sua resposta está boa. Mas, sabe, primeiro lembrar o seguinte, é que não é que os países asiáticos seguiram as ideias do novo desenvolvimentismo. É o contrário. Eu me baseei nos países do leste e do sudeste da Ásia para desenvolver o novo desenvolvimentismo, né? Quer dizer, aqui no Brasil, nós paramos de crescer em 1980. E desde daquela época, nós crescemos muito lentamente. Eu chamo isso de quase estagnação. Você crescer menos do que cresce os Estados Unidos, de forma que a distância entre esse país e nós aumenta em vez de diminuir, como era se esperar, né? Então, mas tenho também uma restrição que você referiu-se rapidamente. Aqui, entre 1950 e 1980, quer dizer, o nacional desenvolvimentismo foi uma política altamente bem sucedida. Quer dizer, não foi o novo desenvolvimentismo, foi o desenvolvimentismo clássico que foi bem sucedido. Agora, por que depois, né, os países asiáticos continuaram a crescer, depois da crise da dívida externa brasileira ou latino-americana, que os países asiáticos não tiveram? A Coreia do Sul chegou a ter um pouco de dívida, mas muito menor que a nossa. Porque nós paramos e eles continuaram a crescer? Essencialmente porque nós nos submetemos ao império. O império é o conjunto dos países ricos chefiados pelos Estados Unidos. Isso é o império. Então, um império que não tem nenhum interesse que nós cresçamos, pelo contrário, prefere que nós e trabalha para que nós não cresçamos. O império impôs, não é? E nós nos submetemos por uma série de motivos, em 1990, ao liberalismo econômico, enquanto que eles continuaram desenvolvimentistas. Aos poucos, com menor grau, à medida que foram ficando ricos, mas continuaram desenvolvimentistas. Essa é a explicação que eu posso apresentar a vocês. O novo desenvolvimentismo, o senhor sempre fala que a
poupança externa aprecia o câmbio. Mas, por outro lado, todos seus colegas falam que a poupança aqui no Brasil é muito baixa. O governo também investe pouquíssimo. Como se explica isso? Ué, mas nós estamos falando de... Você começou falando de poupança externa. Sim. Eu sou inimigo da poupança externa. Eu quero matar. Estou brincando. Mas eu sou absolutamente adversário. Ou seja, o que é poupança externa? Poupança externa é déficit em conta corrente. Toda vez que você tem um déficit em conta corrente, você está recorrendo à poupança externa. Porque quando você tem um déficit, você tem que se endividar. E para pagar a diferença, né? O déficit em conta corrente. Ora, então, você paga tomando empréstimos, né? Ou então recebendo empresas multinacionais. Então, é essa poupança externa que não interessa ao Brasil de jeito nenhum. Porque nós, por outro lado, nós temos a nossa poupança interna. E a poupança interna no Brasil é muito pequena, você tem toda a razão. Por que é muito pequena a poupança interna? Porque também o investimento interno é muito baixo. Ah, mas não é a poupança que precede o investimento? É e não é. No curto prazo é o investimento que determina a poupança. Isso é Keynes, quer dizer, e Kalecki. Mas, no longo prazo, a coisa é inversa. Então, você precisa aumentar a poupança para aumentar o investimento. Agora, e nós temos uma série de dificuldades para conseguir isso. Aí vem a tal da poupança externa. E que pensam os defensores da poupança externa? O que pensam os defensores do crescimento com endividamento externo? Ou o que pensam aqueles que dizem que nós precisamos atrair capitais? Que isso é a grande maravilha para nós, atrair capitais. Quer dizer, isso é uma enorme tolice. Em inglês a gente fala bullshit, mas em português a gente não pode falar essa palavra tão tranquilamente. A tradução direta. Porque o que acontece com a poupança externa? A poupança essa poupança externa, ela não se soma à poupança interna. Nada. O que ela faz é substituir a poupança interna. Como é que ela substitui? Porque quando você entra mais capital, quando você tem um déficit em conta corrente, poupança externa, você está entrando mais capitais do que saindo para financiar esse déficit. Isso está apreciando a taxa de câmbio. Como a taxa de câmbio está sendo apreciada, as empresas industriais perdem competitividade e param de investir. Em contrapartida, os consumidores, né, ficam estimulados a consumir, porque tudo fica mais barato para eles. E eles vão todos para Miami, quando podem. Né? É o câmbio populista, né? É o câmbio populista, isso mesmo. Então, o que essa tentativa de crescer com poupança externa, sempre fracassada, faz é impedir que você cresça, é contribuir para que você se atrase. O que é exatamente o que quer o império. Porque o império nos vende basicamente uma coisa, que é o liberalismo econômico, que é o instrumento deles para nós, quer dizer, não nos desenvolvermos. Mas, como parte disso, ele vende ferozmente, né, quer dizer, o déficit em conta corrente nosso. Né, porque isso significa que eles podem entrar com os seus capitais aqui, né, e entrando com seus capitais aqui, né, vai se acumulando esse capital no Brasil e as remessas de lucros e dividendos vão crescendo.
E a partir de um certo momento, né, essas remessas são muito elevadas e tendem a ficar cada vez mais elevadas. Aqui no Brasil já chegaram a 4% do PIB. Sabe, Bressa, que tem o déficit de patentes, já está atingindo 10 bilhões de dólares por ano de patentes que o Brasil deve de royalties. Porque Então, isso também tá falando quando eu falo aqui desses 4%, eu incluo lucros, juros, dividendos e royalties e patentes. royalties. Né? Eu não- É uma conta explosiva essa. Mas, Não. mas é assim que. Mas o Brasil escolheu, ou foi forçado e se entregou docemente em 1990, no governo Collor, e depois confirmado no governo Fernando Henrique, ao liberalismo econômico. Dizem neoliberalismo, é a mesma coisa. Quer dizer, e foi um desastre. O professor Arthur Barrio Novo está presente e vai também fazer uma pergunta. Com quem vocês estão discutindo? Bom, vamos dar as boas-vindas para o professor Arthur, antes de mais nada, né? Seja bem-vindo. O nosso tempo é curto. Mas a nossa conversa começou aqui por uma pergunta que o Luiz fez sobre por que as ideias novo-desenvolvimentistas não pegaram no Brasil, né? E a resposta que eu dei, depois passei por Bresser comentar, foi de que a leitura que eu tinha é que as ideias desenvolvimentistas tiveram muito mais sucesso na Ásia, no sudeste da Ásia, na China, no Vietnã, Taiwan, Coreia, o Japão, do que aqui. O Bresser me corrigiu, né? Falou, não, mas espera aí. Na verdade, a gente olhou o que eles estão fazendo e construiu essas ideias novo-desenvolvimentistas olhando a prática do sudeste asiático, né? Então é assim que a conversa começou e depois avançou para a questão da poupança externa como o grande engodo, né? Que nos é colocado como o caminho para se desenvolver, que só aumenta o endividamento externo e acaba, né, chegando numa crise cambial, né? Enfim, então só para te colocar aqui na mesma página da nossa conversa. Aqui eu gostaria de discutir vários temas, mas tem dois que eu acho que são muito importantes. Um é que o professor Bresser é um dos poucos intelectuais públicos que tem discutido com profundidade a questão do desenvolvimento econômico, né? Infelizmente, essa discussão saiu do debate público. Você entra na imprensa, na mídia, na própria internet, o que você vê é outro tipo de discussão de um suposto equilíbrio macroeconômico acaba tomando todo o espaço da discussão econômica, né? Então, eu vou tocar duas coisas só para iniciar. É o seguinte, tem a sua obra sobre a inflação inercial, que foi muito importante na discussão nos anos 80, quando o Brasil estava com uma inflação altíssima, demorou 15 anos para controlar a inflação, de 79 a 94. E a sua contribuição foi importante e depois o Plano Real conseguiu controlar a inflação. Tá? Agora, tendo em vista tudo o que aconteceu depois do Plano Real, será que a gente pode dizer que o Plano Real conseguiu realmente trazer equilíbrio macroeconômico? Porque, afinal, o Brasil, desde os anos 90, está sempre entre uma das 3 maiores taxas de juros de Banco Central do mundo, né? Será que dá para dizer que isso é equilíbrio macroeconômico? Gasta 10% do PIB de juros, né? É 10%? Pois sendo que a justificativa é que 1% de déficit primário gera 9% de déficit financeiro, né? O que é pelo menos estranho, né? Bom, mas veja, Arthur, quer dizer, é claro que nós não conseguimos equilíbrio, né? Eu nem sei exatamente o que seja equilíbrio macroeconômico. Eu sei, quer dizer, porque o equilíbrio macroeconômico está sempre em movimento, está sendo se desfazendo e refazendo, desfazendo e refazendo. Agora, como você mesmo declarou, a taxa de juros que nós temos é totalmente incompatível com o equilíbrio, porque esse equilíbrio deve ser em movimento, deve ser um equilíbrio que permita, possibilite, se não estimule, o desenvolvimento econômico.
E nós não temos desenvolvimento econômico, nós temos um crescimento muito, muito pequeno, que eu chamo de quase estagnação. No novo desenvolvimentismo, primeiro, o novo desenvolvimentismo, se me perguntasse para dizer isso numa frase só, eu diria que é uma macroeconomia do desenvolvimento. É a única macroeconomia do desenvolvimento que eu conheço. Tem uns livros livros textos com o nome Macroeconomia do Desenvolvimento, mas não é nada disso. Não. O novo desenvolvimentismo é realmente uma macroeconomia do desenvolvimento. E ele tem uma peculiaridade que ele trabalha com preços macroeconômicos. Quer dizer, e os 3 preços macroeconômicos mais importantes, todos são importantes, também o salário é importante, mas o mais importante de todos é o lucro. Você precisa possibilitar que a taxa de lucro seja razoável, seja satisfatória para os empresários, satisfatória, para que eles invistam. Né? Aí você tem a taxa de juros, não é? Que é fundamental, quer dizer, que obriga que essa taxa satisfatória seja altíssima, não é? Porque tem que ser maior, não é, do que a taxa de juros que você paga. E terceiro, tem a taxa de câmbio. A taxa de câmbio é fundamental porque ela define não só exportação e importação, que é óbvio, mas define também, não é, investimento, poupança, não é, salários, inflação, tudo isso é afetado pela taxa de câmbio. E nos países em desenvolvimento existe uma tendência cíclica à apreciação da taxa de câmbio. Essa tendência se decorre, em primeiro lugar, da política de déficit em conta corrente, porque esse déficit corrente que nós temos, de 2%, agora chegou a 3%, pouco mais de 3% do PIB, você diz, é estrutural. Conversa mole que é estrutural. Quer dizer, é o fato de que o governo brasileiro está satisfeito, seja qual for ele, está satisfeito com esse déficit. Posso falar do que as elites também, então? Porque eu queria depois enganchar numa pergunta disso. Sim, mas deixa eu acabar, que eu estou quase acabando. Quer dizer, então, isso já causa uma tendência à apreciação que é permanente. Em cima disso tem a famosa doença holandesa, que quando aparece, há uma apreciação forte do câmbio. Quer dizer, então, que dá o caráter cíclico dessas variações do câmbio. Quer dizer, e com isso eu falo sempre numa tendência à apreciação cíclica e crônica permanente da taxa de câmbio. Quer dizer, e desse jeito não há equilíbrio macroeconômico nenhum, não há crescimento, que é o essencial, como você começou falando. Eu queria conectar nessa pergunta do Arthur e nessa questão de doença holandesa, de taxa de câmbio de déficit em conta corrente, um tema aqui que é o tema da economia política disso, das elites, de como é que as elites brasileiras lidam com isso. Eu costumo brincar que a minha trajetória acadêmica tem sido aplicar com sucesso as ideias do Bresser, né? Se vocês olharem as coisas que eu publiquei, que eu escrevi, no fundo é isso. E agora eu estou, professor, trabalhando muito com essa ideia da doença holandesa, mas aplicada às elites, ou seja, a economia política da doença holandesa, né? E a pergunta que eu te faria é a seguinte, eu acho que uma maneira bem fácil para as pessoas entenderem isso é imaginar que a gente tem elites ricardianas, que são elites que vivem da renda da terra, do agro, das commodities, do petróleo, do minério. Rentistas, né? São os rentistas ricardianos. E um outro tipo de elite mais asiática é o que a gente chama dos rentistas da inovação, ou os rentistas schumpeterianos, que eles vivem... Não dá para ser rentista ao mesmo tempo. Então vamos chamar de Schumpeter, só de schumpeterianos. Investidores, empresários. Mas eu queria contrapor a ideia do schumpeteriano com o ricardiano. Ou seja... Mas o schumpeteriano, do jeito que você definiu, o ricardiano é o rentista. Sim. É o que vive de rendas. Isso. Ele não trabalha.
né? Ele extrai recursos naturais e coisas do tipo, né? Hã? É que eu não queria falar só de renda, por exemplo, mineração, ou própria renda da terra do agro no limite. Não, mas é também, quer dizer, o mundo moderno, o mundo em que nós vivemos, quer dizer, esse mundo, a classe dominante é formada basicamente pelos rentistas, capitalistas rentistas, que estão associadas aos financistas, né? Eu tenho todo um livro que está só em inglês. O último que saiu agora, né? Já saiu há um ano. Em inglês chama-se The Rise and Fall of a Neoliberal Rentier Capitalism. Mas eu posso, só para concluir a pergunta, eu posso contrapor isso a uma elite mais schumpeteriana, industrialista, Claro, tecnológica? claro que pode, sem dúvida. Ou de empresários, é o nome que eu dou Ou pra de isso. empresários, mas é que eu queria separar, o rentista não é empresário. Não. Tá bom. Não, Então, não, o rentista Legal. é rentista. Então pronto. Então vamos colocar no Brasil que a gente tenha elites ricardianas rentistas e uma elite empresarial que desaparece em colapso. É. Que já foi muito forte dos 30 aos Isso. 80 e que colapsou, né? E a minha pergunta, pegando carona na pergunta do Arthur, é até que ponto isso não é o equilíbrio brasileiro de verdade? Ou seja, o que a gente tem no Brasil é o que essas elites cientistas querem. Ou seja, é uma situação de equilíbrio, no sentido de que tá todo mundo feliz, exceto, né, obviamente, os trabalhadores, a ideia de desenvolvimento econômico, tudo caiu por terra. Mas eu queria entrar um pouco na discussão da economia política do tema, né, de como tudo isso que a gente está falando, no fundo, é consequência da estrutura política do país, que não poderia ser diferente. Ou se foi diferente no passado, foi um colapso de uma aliança de classes. Então, Por aí eu queria entrar. Então, essa semana eu dei uma aula, uma aula magna na PUC. E foi. E o título dela era algo como a geopolítica e a geossociologia, né, do Império e da América Latina. E está no meu site, se você quiser olhar. É uma apresentação. Eu gostaria de ter. E tem um pequeno texto que eu escrevi também, que está no meu site. Aí é em inglês, é Geopolitics and qualquer coisa. Essa geossociologia Geossociologia. existe? Desculpe minha ignorância, abarca esse departamento também. Não, Geossociologia não é que isso é invenção minha, salvo engano meu. Então, a geossociologia, quer dizer, a geopolítica é a relação entre os países. É a relação entre o Império e os países da América Latina, no caso, né, dessa conferência. Quer dizer, enquanto que a geossociologia é a relação das elites do Império, das elites americanas, das elites dos outros países associados ao Império, ricos, e as elites dos países subdesenvolvidos, né? Então pega exatamente. É uma tentativa de estudar exatamente isso. Que, aliás, eu venho estudando a vida inteira, né? Mas só que eu não tinha esse nome geossociologia. Desde que eu aprendi lá com o Hélio Jaguaribe, que a grande industrialização que estava ocorrendo nos anos 50 se devia a uma coalizão de classes em que a burguesia industrial, que era relativamente nascente, estava associada à burocracia pública do Getúlio Vargas e aos trabalhadores urbanos. Isso já era, né? Quer dizer, e esse problema continua sendo durante 30 anos, de 1950, eu acho que até antes, mas de 1950 a 1980, houve essa coalizão. E deu certo. E a política era a política nacional desenvolvimentista. E
e mais especificamente o modelo de substituição de importações, que foi altamente bem sucedido. Era um mecanismo de proteção da indústria nacional com tarifas, simplesmente. Agora, quer dizer, então essa política funcionou entre 1930, mais ou menos, ou 1950 certamente, até 1980. Nesse período, os empresários estavam realmente associados à burocracia pública, primeiro do Getúlio Vargas. Acho que a Fiesp daquela época era um grande símbolo disso, né? Era mais ou menos, né? Porque a Fiesp nunca conseguiu ter tem muitos setores e nunca conseguiu ter um presidente realmente mais voltado para o desenvolvimento. A Fiesp, no fundo, é um fracasso. Mas eu estava comparando a Fiesp de hoje com a de 20 anos, 30 anos atrás. Mas era melhor, né, no passado. O senhor considera que essa substituição de importações, a diferença para os países asiáticos é que eles eram obrigados a buscar um mercado externo, competir no mundo, enquanto essa substituição de importação no Brasil, ela não teve esse viés também, não? Olha, todos os países fazem substituição de importações. Os países asiáticos também fizeram substituição de importações. Ou seja, eu estou chamando aqui de substituição de importações, usaram tarifas aduaneiras para aumentar, quer dizer, ou impostos para a importação de bens industriais, para, com isso, estimular a indústria. Quer dizer, no caso da Arábia, dos países asiáticos, eles abandonaram rapidamente essa política e caminharam para a exportação, né? Porque era a única alternativa que eles tinham, porque eles não tinham nenhuma commodity para exportar, né? Enquanto que os países da América Latina estavam cheios de commodities para exportar, ou commodities minerais, que se tratava apenas de tirar do solo, extrativas, ou produtos agrícolas, como o café, no caso do Brasil. Ou petróleo, né? Petróleo, México, Colômbia, petróleo, Brasil. claro, né? O petróleo, claro. Quer dizer, então, esses países, como eles podiam crescer dessa maneira, quer dizer, a pressão toda do sistema, mercado deixado livre, dizia, só faz isso, esquece a indústria. Aí veio o famoso Getúlio Vargas, que era um estadista, no meu entender, e disse, não, nós vamos nos industrializar. E devagar, lentamente, ele foi montando o sistema, né, para desenvolver a indústria no Brasil. E foi bem sucedido. De forma que, quer dizer, o modelo de importações foi muito bem sucedido no Brasil, porque permitiu que o Brasil desenvolvesse uma indústria bastante grande. Inclusive, nós exportávamos muito. No final dos anos 70, nós exportávamos, agora eu perdi os números, mas a pauta de exportação foi quase 40%, uns 30%, 40%, né, de manufaturas, né? Exatamente. Teve um avanço. Então, quer dizer, a coisa funcionou mesmo, né? E grande parte disso foi desmontado quando, no governo Collor, né, e seguindo tudo o que aconteceu em toda a América Latina, quando a pressão agora dos Estados Unidos era muito mais forte do que antes. Eles tinham feito a virada neoliberal em 1980, Estados Unidos e a Inglaterra com a Thatcher e o Reagan. Aqui não foi uma desgraça para nós e também para eles, mas muito mais para nós. Agora, Brescia, mas o paradoxo dessa história e da pergunta do Luiz é que, no fundo, a inserção exportadora latino-americana foi um sucesso, mas foi de commodities. Claro.
foi de commodities, ou seja, acho que nenhuma outra região do mundo conseguiu se inserir de maneira tão eficiente e eficaz fornecendo commodities, né? Se você se olhar petróleo, minério de ferro, agro, né? Então, o problema é que a gente sucumbiu na inserção manufatureira tecnológica schumpeteriana no comércio mundial, não de exportações, né? Mas veja, sucumbiu é uma forma de dizer. Você pode usar essa expressão sucumbiu. Eu não uso, porque Pós anos 80, 90. Não. Eu quero dizer, de um modo geral, depois, se você quiser, podemos separar. Porque como eu disse há um pouco atrás, a solução de mercado natural para os países latino-americanos, que tinham amplos recursos naturais, era virar exportador de commodity, o que deixava muito feliz o império. Até a China fica feliz com isso agora. Claro, nesse ponto também a China fica. Tá todo mundo feliz, exceto Não o é, Brasil. não é né? bem o império, mas tem características de império, porque é poderoso e é industrial. Mas, então, a gente tem que pensar o contrário, quer dizer, que nós conseguimos, apesar dessa tendência, dessa condição natural nossa de exportar commodities, nós Apesar conseguimos disso, agora- a gente conseguiu. isso. Eu acho que tem um ponto importante, que nos anos 70, na nossa pauta exportadora, uma boa parte dela era de produtos industriais. Eu acho que a gente tem que lembrar o que fez o Delfim a partir dos anos 60, final dos anos 60, 69. com todos os incentivos à exportação, e realmente a indústria brasileira tinha começado a se voltar mais Isso para o mesmo. mercado externo. Exatamente. É claro que nós, ao contrário dos asiáticos, nós temos um mercado doméstico muito grande, né? Então sempre existe essa tentação de se voltar para dentro, Sim. né? Coisa que eles não tinham. Apesar de que, aqui eu vou lembrar uma economista liberal, a Anne Kruger, e nos anos 70 ela deu exemplo de países que conseguiram se ajustar ao choque do petróleo exportando. Um deles era o Brasil. Aham. Né? Então, isso é interessante. Interessante, né? interessante. Agora, a minha pergunta é um pouco assim sobre o futuro. Quer dizer, a sua formação nos anos 50, a época do governo JK, de um tremendo otimismo, com os pensadores do ISEB e outros, né, voltados para o desenvolvimento. O seu próprio livro, né, sobre desenvolvimento e crise no Brasil, né, que foi muito importante nos anos 60, ele reflete esse otimismo que existia na época e dessa aliança de classes, não de todas as classes, né? Parte continuava sendo favorável à tradição agrária exportadora, né? Pelo desenvolvimento. Sim. Hoje em dia, o que aconteceu é que, se a gente pegar como está a situação da política brasileira e da atuação das classes, né? Infelizmente, o que a gente vê é uma hegemonia muito forte da financiarização e da exportação de commodities, sejam agrícolas, sejam minerais. Né? E, do outro lado, houve uma grande, vamos dizer assim, retração. Né? O que será que nós podemos esperar para o futuro do país, né? Tendo em vista que hoje em dia, vamos dizer, a opinião pública, que é muito bombardeada por essa visão de que as coisas vão muito bem com um agro forte e acabou crescendo 2%, é uma maravilha, né? Será que e as ideias que se contrapõem a isso não conseguiram se tornar hegemônicas, né? Para onde nós vamos? Olha, Como é que o Getúlio conseguiu, né, o JK, desvirar isso daí, né? mas veja, são momentos e momentos. Quer dizer, quando nós vemos hoje a política, a gente vê que nós estamos numa espécie de beco sem saída. Quer dizer, não há
não há perspectiva de desenvolvimento, porque, inclusive, as elites não estão interessadas no desenvolvimento. As elites são elites compradoras. Não, elas se desenvolvem, no caso, né? Não, elas ficam ricas. Não é cada vez a mais questão do ricas. país, né? Mas são elites associadas, na verdade não, são elites subordinadas ao império, subordinadas às suas correspondentes, Que é a geossociologia. que é a geossociologia. São elites que estão muito mais identificadas com as suas contrapartes no exterior do que com o povo brasileiro. Então não tem nenhuma identidade com o povo brasileiro. Então é muito difícil você ter. E não há uma perspectiva do surgimento de uma classe de empresários, não é, schumpeterianos, em homenagem ao Schumpeter. ao Schumpeter, né? Que tivessem coragem e disposição para investir outra vez na indústria. A nossa indústria nacional foi praticamente liquidada. Que tem a grande parte das empresas que estão aí na indústria são empresas multinacionais ou controladas por empresas multinacionais diretamente. Então dá para sair dessa armadilha? Dessa armadilha, né? Eu acho muito difícil. Mas pode haver uma reação. Eu não sei como é que vai ser essa reação. Esse negócio de prever. Isso é sempre muito um difícil. desastre. Especialmente né? o futuro, A né? gente não é capaz de prever o futuro. Né? Não prevê quanto é que vai ser o crescimento esse ano, o quê? Quanto mais o futuro. Mas, de qualquer forma, eu sempre tenho a esperança de que haja uma ruptura. Que em algum momento, seja porque a classe trabalhadora comece a ficar indignada, seja porque as elites percebam que, uma parte das elites, pelo menos, percebam que o Brasil está ficando cada vez mais para trás, e está. Né? Então, pode ser que haja. A solução não é na política? Essa frase é clássica. A solução é política. Claro que a solução é política, porque essas decisões só podem ser tomadas politicamente. Quer dizer, há uma dinâmica do mercado, que ou é mercado ou é política. Isso é muito simples. Quer dizer, o mercado tem a sua própria dinâmica, e a sua própria dinâmica, nesse momento, é uma dinâmica acomodada, vamos chamar assim. Então, você está tudo funcionando. Né? Juro alto, câmbio apreciado, Baixo crescimento. Baixo crescimento. Mas estamos no pleno emprego. Mas pleno emprego. Né? Então... Não vamos discutir a qualidade dos empregos, mas... Sim. Mas... Então, o Brasil, a coisa está piorando para o Brasil, porque o chamado, como é que chama? Bônus demográfico, né? Foi-se embora. Né? Ficamos velhos sem ficarmos ricos. É isso? Isso. A população está envelhecendo. Então, as coisas não estão buenas, não. Nada não estão. A gente tem que ser sempre um pouco otimista, mas não exageremos. Eu gosto de pensar nisso em termos de armadilha, né? E um pouco daquilo que a gente estava falando das elites, da doença holandesa. O intelectual, ele está sempre obcecado com algum tema, né? Então, meu tema agora é a doença holandesa, mas aplicada à economia política, né? Eu acho que a gente está numa armadilha da doença holandesa, mas não no sentido econômico apenas, no sentido mais amplo da palavra, né? No sentido da economia política disso, né? E isso é um equilíbrio, né? E essa é a grande dificuldade, porque a pergunta do Luiz falou, bom, mas não é na política que se resolve? Bom, mas na política estão todos satisfeitos. Ou seja, é um equilíbrio no sentido de que não há uma força que movimente, que mude isso.
né? Você Assim precisa como vir- na economia também, né? Você precisa vir conversar um pouco comigo. Faz séculos que você não vem conversar comigo. Séculos. Foi me orientado, Mas bandido. eu acompanho as suas ideias, Então, você vê, mas, sabe, podia vir me visitar de vez em quando, né? com o maior prazer, com o maior prazer. Mas nada, telefone para almoçar, querendo almoçar com ele, ele não responde, né? Mas, Com o maior prazer, professor. mas o, É que olhando dessa maneira, a gente perde um pouco a esperança. mas deixa eu porque, falar, né? eu quero falar sobre a armadilha. Eu não estou entendendo bem a sua armadilha, né? Você vai ter que me explicar um dia. Armadilha política. Eu sei, isso é armadilha política. Eu vou dizer diferente, eu vou contar uma história diferente. Há muito tempo que eu estou falando, né? Desde que comecei com essa história em 2002, 2003, 2004, que o Brasil estava caindo na armadilha dos juros altos e do câmbio apreciado. Essa é a palavra que eu venho usando durante muitos anos. Aí chegou em 2008, maravilhoso Banco Mundial, que tudo sabe e presta e pouca coisa faz, né? Se é que faz alguma coisa. Quer dizer, Mas os salários são bons. os salários são bons no Banco Mundial. Eles também estão no equilíbrio lá. O Banco Mundial disse que verificou que os países de renda média estavam semi-estagnados. Então, inventou Ah, o Middle Income Trap. a armadilha da renda média. Boa. E todo mundo, desde então, fala na bendita armadilha da renda média. Agora, vai estudar a tal da armadilha. Tem um fato: os países estagnaram. Mas, quanto ao resto, por que estagnaram? Qual foi a razão? O que é um país da renda média para essa gente? Né? Para o Banco Mundial e todos aqueles que passaram a usar. Passaram a usar valores os mais variados. Entre 8 mil e 12 mil dólares. A E- 10 mil dólares, vai para lá. Mas, Você escreveu aquele paper coeliano Mas não sobre a é por quê? armadilha neoliberal, né? mas mesmo definindo uma faixa de renda que é renda média, por que caiu? Por que Parou. parou? Ah, porque não teve educação. Coisas desse tipo não explicam absolutamente nada. Uhum. Muito bem. Aí passou-se o tempo. E lá por volta de 1918, não sei qual foi o texto que eu... 2018. Por aí. Eu disse, mas espera um pouquinho. Por que esses países... Mas esses países pararam. Por que aqueles países pararam? Bom, eu já tinha uma tese que eu estava afirmando firmemente, que a abertura comercial e financeira tinha sido um grande equívoco. Uhum. Que essa abertura, né, foi a aceitação e adoção do liberalismo econômico, e isso impediu o Estado brasileiro de promover a industrialização do país. Mas aí eu disse, olha, esses países todos, latino-americanos mais, que eu prefiro falar, os países africanos eu conheço pouco, do Oriente Médio é todo... Aliás, eles não conseguiram nem chegar na renda média, né? É um outro problema da África. Eles estão aquém da renda média ainda. O problema deles é mais grave do que o nosso. Claro. Mas... Eles nem se industrializaram. Não, mas eles sempre foram mais pobres que nós. Mas todos esses países fizeram abertura comercial e financeira nesse período. O México, que foi que começou em 1986, e entre 1986 e 1992, 3, estava todo mundo feito. Aí, pegando 2008, né, ou seja, 20 anos depois, eles pararam. Obviamente, por um motivo. Pararam de crescer. Pararam de crescer. Obviamente, foi porque eles fizeram abertura. Se entregaram ao neoliberalismo. Eles abriram mão de todas as políticas, né? Todas. Né? Então, eu chamei isso de
em vez de chamar de armadilha os juros altos e do câmbio, continuava sendo isso. Mas eu podia agora dar um outro nome: armadilha da liberalização. Todo mundo que parou foi quem tinha feito a abertura. Então, o que fecha bem todo o modelo, né, nos faz compreender o quadro em que nós vivemos. Mas eu acho que isso casa muito bem com a ideia de armadilha da doença holandesa também, no sentido de que tem riqueza de recursos naturais, de que as elites estão satisfeitas com isso, é um pacote completo, ou seja, é uma armadilha realmente difícil de sair. Por onde você olha, tem... Sim, as elites estão satisfeitas com a exportação de commodities e ponto final. Agora, tem uma coisa que eu acho que é essa importante... Essa armadilha é isso mesmo. Que é importante nesse processo de estagnação, que é a questão da intervenção do Estado. Quer dizer, o Brasil, é claro, nós somos um país capitalista e o mercado é sempre fundamental, né? Mas a intervenção do Estado, que foi feita a partir lá do Vargas, né, foi uma intervenção no sentido de aumentar investimento, de aumentar a competitividade, depois com o Delfim de aumentar exportações, né? Então, vamos dizer assim, o chamado neoliberalismo, não só ele fez uma abertura financeira e comercial sem muito critério, mas, além disso, ele tirou o Estado de qualquer estratégia de desenvolvimento, né? Porque não precisava do Estado, né? Se você é neoliberal, você acredita que o mercado vai resolver qualquer coisa. E a abertura comercial e financeira é isso também. Também. Eu acho que elas se complementam. Né? Agora, já que no novo desenvolvimentismo as duas instituições fundamentais para o desenvolvimento são o Estado e o mercado, né? Quer dizer, quem é que foi mais preponderante para nos levar a tirando a intervenção, qual foi o mais preponderante para nos levar à situação que nós estamos hoje? Difícil de responder. E o nosso Estado, só para completar, ele virou um Estado assistencialista também. Mudou a forma de intervenção dele. Mas eu estou falando do outro, da outra intervenção. Mas lembre que nós estamos... Assim, lembre que eu estou falando sempre do Império também. Sim. Então é uma geossociologia e uma geopolítica que se integram. Quer dizer, o Império é parte dessa brincadeira, como é parte a elite local subordinada. Quer dizer, então, o Império não quer absolutamente que nós cresçamos. Tem bons motivos para isso. Primeiro, porque ele quer manter a troca desigual. Ele quer que nós continuemos a exportar commodities. E eles exportarem produtos sofisticados. Segundo, eles querem manter a abertura financeira, ou seja, que os capitais entrem e saem daqui a seu bel prazer. Porque eles têm grande interesse em aplicar capitais no exterior. Isso é desde Hobson, lá no seu livro Imperialismo de 1901. E depois essa é uma primeira coisa. Terceiro, eles não querem concorrentes futuros, né? Eles falharam em relação à China, o sudeste leste da Ásia e o sul também, no caso da Índia, mas foram bem sucedidos aqui na América Latina, né? E conseguiram não só parar o nosso crescimento, mas fazer com que que a industrialização se revertesse, que é um sucesso do ponto de vista deles e um fracasso do nosso ponto de vista. Quer dizer, então, se você não conseguir enfrentar, se você não conseguir identificar o Império, né, continuar chamando eles de sei lá o quê.
há muito menos de amigo, não são amigos, absolutamente. Quer dizer, eles têm interesses diversos. Quer dizer, os interesses, por exemplo, dos Estados Unidos e da França são semelhantes. Por quê? Porque eles têm mão de obra cara, ambos. Isso é a coisa fundamental. Eles querem manter a troca desigual igualmente, etc. Né? Não tem nenhuma dessas identidades com os países da periferia do capitalismo. Então, eu acho que, não sei se eu respondo a sua pergunta, acho que talvez só parcialmente, mas se você não levar em consideração também o império e a nossa subordinação ao império, a gente não entende o que está acontecendo aqui. Quer dizer, você não entende porque essas elites são tão alienadas. Eu não sei como é que a gente está de tempo, porque eu queria fazer mais umas 58 perguntas, mas... mais uma pergunta, Brad, não é 58. Assim, para completar esse quadro desesperador de Brasil, que a gente está... Desesperançoso, é melhor. Desesperançoso de Brasil, eu queria te ouvir um pouco sobre as políticas assistencialistas e como isso complementa esse quadro no bom e no mau sentido. Como é que a gente coloca essa discussão da Constituição Cidadã, dos avanços notáveis que a gente teve de educação, saúde, renda mínima, de Bolsa Família, e como é que isso ao mesmo tempo é um paliativo quando a gente pensa em desenvolvimento econômico de verdade, de aumento salarial de verdade, até um pouco na linha fazendo a propaganda da minha entrevista lá para a Carta Capital, um pouco do que eu falava lá. O Brasil assistencialista, ele também é um equilíbrio talvez ruim nesse sentido, não? Como é que Só você queria dar o reage a valor. isso? As transferências de renda de 2014 para 2023 aumentaram 142% em termos reais. Nós estamos falando, saiu de 100 bi e foi para 500 bi. Que o Paulo está falando, você deu os números. E que antes o Arthur colocava na conta do Estado desenvolvimentista. Não sei. Esse volume de recursos, 5% do PIB poderia ser investimento público que está na transferência. Mas enfim, sem complicar mais a pergunta. Então, os brasileiros sofreram de um complexo de culpa muito grave. Eles perceberam já, quando estavam fazendo a sua Constituição, depois de tantos anos de um sistema ditadura dos militares, eles resolveram que o problema social era o problema fundamental e que era preciso distribuir renda. E a Constituição de 88 foi uma Constituição que caminhou nessa direção. Aí veio o presidente Lula, que foi eleito já 3 vezes presidente, que é um ótimo presidente, a meu ver, mas o presidente Lula não é um homem do desenvolvimento. Ele é um homem da distribuição. Ele quer diminuir um pouco, a desigualdade que existe, que é muito grande no Brasil. E o seu esforço fundamental é esse. Ele quer aumentar o salário mínimo, ele quer aumentar as transferências, quer dizer... E há certos casos que são certas oportunidades estranhas. Né? Quando veio a Covid, não é? Percebeu-se que o povão ia ficar sem dinheiro e não ia ter condições de comer. E que isso implicaria falta de demanda, em geral. E as indústrias ficariam sem condições de produzir. E então, a Bolsa Família, que teve um aumento de, eu creio que 300%, coisa que vale. Foi um aumento absurdo. Ele saiu de R$150 para R$600, o valor unitário, Então, e o número de famílias também explodiu, né? Saiu de 15 bi de reais para 150 bilhões de reais, só Bolsa Família, então, vezes 10. então. E... Quer dizer, também aumentou brutalmente a distribuição, em vez de... Aí sem justificativa. Nós mantemos certas coisas, como tornar as aposentadorias dependentes do salário mínimo. Isso não faz o menor sentido, no meu entender.
Eu sei que isso é pecado para mim dizer isso. Que cresce em termos reais, né? Porque o salário mínimo cresce em termos reais. Né? Porque o salário mínimo cresce em termos reais e é razoável que cresça. Não tenho objeções. Desde que seja gradual, não é? Seria ideal que ele crescesse com a produtividade, que cresça também. Mas, agora, os aposentados, eles podem perfeitamente ter a sua remuneração indexada pela inflação. Sim. Não é? Claro. E com isso, eu tenho uma amiga lá que diz que ela vai ficar pobre se for aprovada essa lei, essa ideia. Né? Não vai ficar pobre. Ela está enriquecendo, porque ela tem ganho real, né? Ela não vai ficar pobre coisa nenhuma. Né? Então, era preciso se entender isso. Não é? E não se quer entender. Não fica bem para a esquerda entender isso. Não é? E ela é suficientemente forte para vetar uma mudança nessa área. Então, tudo isso, não é distribuição excessiva, e essa distribuição excessiva, que era a sua pergunta, não é incompatível com o crescimento econômico. Uma coisa curiosa foi que no ano eleitoral, o próprio ministro Fernando Haddad mencionou uma reanálise disso tudo, ou um agrupamento, alguma coisa chamou assim. de racionalização. Racionalização, é isso. É interessante. Não, ele realmente queria, ele e a equipe dele queriam mudar o sistema. Né? Porque o sistema precisa ser mudado. Sim. E eles são homens inteligentes, né? Entendem de economia, então eles agiram corretamente, sabiam, quer dizer, o fato de serem de esquerda, ele não permitiu, eles tiveram suficientemente coragem para propor isso, mas morreu na praia. E aí, Arthur? Bom, eu acho que... Bom, também teria muitas coisas a discutir. Eu acho que essa parte do desenvolvimento, até em relação à própria esquerda, né? Quer dizer, eu acho que você pode pensar em diminuir a desigualdade ou aumentando as transferências, ou, se você tiver uma estratégia de desenvolvimento, aumentar a parte dos pobres, né? Ao mesmo tempo que se aumenta salários, aumenta a qualificação, aumenta... O problema é que essa segunda parte nunca ou pelo menos não tem sido colocada em discussão, porque realmente o debate sobre o desenvolvimento, né, não está na moda no momento, né? Agora, isso causa insatisfação popular. Tem efeitos políticos, né? Professor, Claro que tem. Os juros, e a taxa de juros, alguém tem que ter coragem de enfrentar essa gente. Pois é. professor, nós estamos finalizando. Faz um rápido análise do panorama eleitoral esse ano. Qual a sua opinião sobre o pleito? É claro que eu vou votar o Lula. Quer dizer, que tem feito um bom governo. Hoje eu estava falando com o meu motorista e falando sobre o bom governo. Eu falei, olha, é fácil entender o que é o bom governo. É só você comparar o governo do presidente Lula com o governo do presidente Trump. Ele faz um mau governo para o seu povo. E o nosso presidente faz um bom governo. Não é um gênio, não está resolvendo todos os nossos problemas, não tem poder para enfrentar as elites alienadas, mas faz um bom governo. Então, as chances de ele ser reeleito, a meu ver, continuam sendo grandes. Maiores do que... Eu acho que quem vai ser reeleito será ele. É verdade que neste começo de ano a sua popularidade caiu relativamente e aumentou, e o Flávio Bolsonaro surgiu como um candidato alternativo viável. Então, é preciso esperar. Realmente não dá para você garantir que o presidente Lula vai ser reeleito.
Mas eu acho que ele vai. Ele é um homem extremamente hábil, é um político da melhor qualidade. A gente pode discordar dele, é claro, mas é preciso respeitá-lo e reconhecer que ele é um homem, tem um espírito republicano. Ótimo. Bom, nós encerramos agora o programa, mas esperamos que o senhor volte a próxima vez, porque os entrevistadores têm muitas perguntas para fazer. Vamos fazer um Essa é uma podcast conversa de de 2 horas. Uma Muito maratona. obrigado. Obrigado. Prazer. Tá bom. Obrigado, obrigado. Tudo isso. Obrigado.